As contribuições de Carl Jung para a psicologia incluem métodos para controlar a ansiedade, estabelecendo uma relação saudável com o inconsciente. De acordo com a abordagem de Jung, a maioria das nossas ansiedades são mensagens do nosso inconsciente. Se os reprimirmos, podem tornar-se uma maior fonte de estresse. Neste vídeo, falaremos sobre o que precisa de fazer para deixar de se preocupar para sempre, de acordo com Carl Jung. Primeiro, torne a sua ansiedade tangível. A ansiedade é um dos maiores fardos da mente humana. As pressões da vida cotidiana, as incertezas sobre o futuro e os vestígios trazidos do passado alimentam a inquietação que permanece presa no nosso mundo interior. Mas, na perspectiva de Carl Jung, a ansiedade não é simplesmente uma emoção a evitar. Pelo contrário, é possível compreendê-lo e dirigi-lo corretamente. O primeiro passo para o conseguir é tornar a ansiedade concreta. Segundo Jung, o nosso inconsciente não consiste apenas em memórias esquecidas ou emoções reprimidas. É uma força que tenta ativamente comunicar conosco, manifestando-se através de símbolos e imagens. A ansiedade também faz parte do inconsciente, e tentar eliminá-la só a vai fortalecer. Em vez de lutar contra a ansiedade, é necessário compreender o que ela nos está a tentar dizer. É aqui que entra em jogo o profundo entendimento que Carl Jung trouxe para a psicologia. Veja a sua ansiedade como uma entidade, não como um pensamento. Dê-lhe uma forma. Se essa emoção fosse uma pessoa, como seria? Seria uma sombra ou uma voz a sussurrar constantemente? Talvez a sua ansiedade seja semelhante à de uma criança perdida numa floresta escura. O poder deste método está em tornar concreta uma emoção abstrata. Quando transforma a ansiedade numa entidade visível e tangível, ganha mais controle sobre ela. Interpretar as mensagens do seu subconsciente permite-lhe geri-lo, em vez de deixar que seja ele a geri-lo. Como Carl Jung enfatizou, estabelecer um diálogo entre o inconsciente e o consciente é a forma mais eficaz de resolver conflitos internos. Ao utilizar este método, não olhe apenas para a sua ansiedade, fale com ela. Pergunte por que razão está aqui. Tente descobrir o que ele quer dizer. Poderá receber respostas que à partida parecem ilógicas ou sem sentido, mas lembre-se que o inconsciente fala através de símbolos e não de lógica. Jung diz que quanto mais espaço a mente humana abrir para o inconsciente, mais se aproximará da totalidade espiritual. Enfrentar a sua ansiedade, reconhecer a sua existência e tentar compreender a sua mensagem ajudará, com o tempo, a transformar os seus medos e a aliviar a sua carga mental. O importante é ver este processo como uma viagem de descoberta e não como hostilidade. A ansiedade não é um inimigo que o quer sabotar, mas sim uma oportunidade de restaurar o seu equilíbrio interior. Quando lhe dá significado e aprende a trabalhar com ela, a ansiedade já não é uma força que o impulsiona, mas uma energia que é impulsionada por si. Como disse Jung, aquele que não confronta o inconsciente está condenado a vivê-lo como o seu destino. 2. Fale com ele. Depois de conseguir ver a ansiedade como uma entidade concreta, pode passar para um dos passos mais importantes para a enfrentar e compreender, falar com ela. Pode parecer estranho à primeira vista. Como pode estabelecer um diálogo com uma emoção que moldou na sua mente? Mas lembre-se que a sua mente subconsciente fala com imagens e símbolos, em vez de pensamentos e palavras. É por isso que imaginar a sua ansiedade como uma personagem, uma entidade, talvez uma voz, e comunicar com ela é uma das formas mais eficazes de alcançar as profundezas do seu inconsciente. Segundo Carl Jung, as emoções que reprimimos nunca desaparecem completamente. Pelo contrário, são empurrados para o inconsciente e regressam mais fortes. Quanto mais tempo não fala com eles, mais os ignora e mais se tornam um fator de pressão na sua mente. A forma de compreender o inconsciente é estabelecer um diálogo com ele. Este diálogo permite-lhe descobrir aspectos do seu mundo interior que reprimiu. A ansiedade não é realmente um inimigo, é um mensageiro a tentar dizer-lhe algo. Mas, se não ouvir, esta mensagem pode passar de um sussurro para um grito. Agora feche os olhos
e imagine a ansiedade como uma presença diante de si. Aproxime-se dele. Como é a aparência? Ele está a mexer-se ou está parado? Como é que ele o observa? Pode aparecer como uma silhueta humana, ou como uma sombra, um animal ou uma figura abstrata. O que é que ele te quer dizer? Comece a falar com ele. Faça-lhe perguntas. Por que está aqui? Sobre o que me está de alertar? O que me fez reparar em si? Pode deparar-se com silêncio no início, mas seja paciente. Como afirmou Carl Jung, o inconsciente abre-se com o tempo e começa a responder através de símbolos. Este diálogo com o inconsciente não só o ajuda a compreender a ansiedade, como também reduz o poder que esta tem sobre si. Porque a ansiedade alimenta-se muitas vezes do desconhecido. Quando começa a compreender os símbolos que vêm do seu subconsciente, torna-se capaz de os controlar. Por exemplo, pode perceber que os mesmos medos continuam a repetir-se na sua mente. Talvez uma ansiedade da infância possa estar por detrás da ansiedade de hoje. O importante neste momento é decifrar a verdadeira mensagem por detrás da ansiedade. Talvez a sua mente esteja a apontar uma situação que precisa de mudar. Talvez esteja a ser convidado a aceitar uma verdade que tem vindo a rejeitar sem sequer perceber. Segundo Carl Jung, estabelecer um diálogo interno é um dos métodos mais poderosos para fazer as pazes consigo mesmo. Em vez de abordar a sua ansiedade como um inimigo, deve tentar compreendê-la. Em vez de o ver como um fardo, deve considerá-lo como um guia que está a tentar ensinar-lhe algo. Enquanto fala com ele, percebe que os seus medos são apenas sombras. A forma de chegar ao inconsciente não é lutar contra ele, mas estabelecer uma relação com ele. Lembre-se, a sua ansiedade não tem de ser uma força que o controla. Quando o ouvir e o compreender, ele não terá mais influência sobre si. E é então que será verdadeiramente livre. 3. Ouça as respostas. Depois de conseguir falar sobre a sua ansiedade, o próximo passo é realmente ouvir as respostas que ela dá. Mas há aqui um ponto importante. A ansiedade, assim como outros aspectos do nosso inconsciente, não fala diretamente com palavras. A sua linguagem revela-se através de símbolos, sentimentos e imagens. Para ouvir as suas respostas, compreendê-las e interpretá-las, deve estar aberto a esta forma única de comunicação da sua mente subconsciente. Uma das maiores contribuições de Carl Jung para a psicologia foi a sua demonstração de que a mente humana tem uma estrutura muito mais profunda do que o pensamento racional. A mente não é um mecanismo que opera apenas ao nível consciente. É também moldada por símbolos e arquétipos poderosos que provêm do inconsciente. Ao tentar compreender as respostas que a ansiedade dá, deve estar pronto para confrontar estes símbolos. Talvez uma imagem que lhe apareça na mente, uma cena da sua infância, um sentimento que não consegue compreender ou uma metáfora recorrente comece a falar consigo. O inconsciente não é por natureza um narrador direto. Geralmente fala de forma indireta e misteriosa. Ao ouvir as respostas, não deve julgá-las pelo significado superficial. Uma imagem, uma palavra, um sentimento são pistas que a sua mente subconsciente lhe dá. Como Jung enfatizou, a mente racional pode não ser capaz de compreender estes símbolos imediatamente, mas tentar compreendê-los intuitivamente, sentindo-os fortalecerá a sua ligação com o seu mundo interior. Ao considerar as respostas fornecidas pela ansiedade, pode colocar estas questões. Como é que este símbolo me faz sentir? A que acontecimentos da minha vida corresponde este sentimento? Onde é que já experimentei uma sensação semelhante antes? A voz da ansiedade pode, por vezes, ser um eco de um trauma que enterrou no passado, ou pode ser um aviso a tentar trazer à tona uma verdade que está a rejeitar internamente. Por vezes, estas respostas vêm à tona num sonho, outras vezes ao escrever num diário, e outras vezes através de uma percepção repentina. Não pode forçar o inconsciente a dar uma resposta, mas se lhe der espaço, ele começará a falar ao seu próprio ritmo. Segundo Carl Jung, uma pessoa pode alcançar a integridade interior através de um diálogo saudável entre o consciente e o inconsciente. Se rejeitar as coisas que a sua ansiedade lhe está a dizer, se as deixar de lado sem tentar compreendê-las
o seu inconsciente irá alertá-lo com mais pressão. No entanto, se ouvir a sua voz e tentar interpretar as suas mensagens, alcançar o equilíbrio interior torna-se muito mais fácil. Porque a ansiedade não é sua inimiga. É uma parte de si que tenta protegê-lo e alertá-lo, por vezes da forma errada. Quando realmente a escuta e percebe o que ela lhe está a tentar dizer, a ansiedade deixará de ser uma força que o rege, mas tornar-se-á um guia que aumenta a sua consciência. E só então se abrirão as portas da paz interior. 4. Expresse os seus sentimentos. Tornou a sua preocupação tangível, conversou com ela e ouviu as suas respostas. Agora é a altura de expressar conscientemente o que sente e aprende, porque quanto mais emoções giram nas nossas mentes, mais pesadas, mais complicadas se tornam e mais difíceis de controlar. Mas quando as expressa de alguma forma, isto é, quando dirige a energia intensa que se acumulou no seu inconsciente para um canal, o efeito da ansiedade sobre ele diminui drasticamente. É aqui que entra em jogo a profunda ligação de Carl Jung à arte, à escrita e à expressão criativa. O nosso inconsciente manifesta-se não só através das palavras, mas também através de imagens, símbolos e expressões artísticas. Portanto, uma das formas mais eficazes de expressar o seu mundo interior é transformar a sua ansiedade numa forma concreta. Pode colocar os seus sentimentos por escrito. Ao manter um diário, pode colocar os seus sentimentos em palavras e libertar a sua mente dos pensamentos. Escrever ajuda as pessoas a organizar o caos no seu subconsciente e a olhar para os seus pensamentos de fora. À medida que escreve, pode perceber o que realmente causa a sua ansiedade. Frases que parecem desorganizadas no início, com o tempo, começam a desembaraçar os nós do seu mundo interior. Mas escrever não é o único caminho. Como Carl Jung também enfatizou, a arte é uma das formas mais poderosas de expressão do inconsciente. Desenhar, pintar, criar esculturas e expressar emoções através da música. Todos estes são métodos eficazes para revelar a energia do inconsciente. O importante aqui não é se o que faz é bom no sentido artístico, mas sim expressar completamente os seus sentimentos internos. Se colocar as imagens que lhe aparecem na mente no papel, poderá ver os símbolos que a sua mente subconsciente lhe apresenta com mais clareza. Carl Jung diz que direcionar a energia inconsciente para um processo criativo consciente é um passo fundamental para alcançar a totalidade psicológica. Este método não só reduz o impacto da ansiedade, como também lhe permite compreender a sua mensagem mais profundamente. Expressar os seus sentimentos significa reconhecê-los e aceitá-los, porque um dia a pessoa terá de confrontar tudo o que reprimiu. Se não expressar as suas emoções, elas acumular-se-ão no seu mundo interior e manifestar-se-ão de diferentes formas. Através do estresse físico, ansiedade e até sonhos, a sua mente subconsciente está constantemente a tentar dizer-lhe algo. Mas quando as expressa conscientemente, alivia a pressão da sua ansiedade e torna-a controlável. Expressar os seus sentimentos é uma forma de dizer ao seu subconsciente: eu ouço-te. Como afirmou Carl Jung, uma pessoa só se pode tornar espiritualmente livre quando se aceita como um todo. Em vez de ver a sua ansiedade como um problema, deve concentrar-se em descobrir as mensagens nela contidas. Quando expressa o seu mundo interior de formas criativas, a ansiedade deixa de ser uma força que o rege, mas passa a ser uma energia que é dirigida por si. E aí estará um passo mais, perto da liberdade mental. Sem que Supin Tauro chegue a uma conclusão informada. Tornou a sua preocupação tangível, conversou com ela, ouviu as suas respostas e expressou os seus sentimentos. Agora uma mudança começou a ocorrer na sua mente, mas para que o processo seja concluído, precisa de um passo final. Chegar a uma conclusão consciente, porque quando se faz todo este trabalho interno e não se transforma em consciência real, o mesmo ciclo repete-se no inconsciente. Portanto, neste ponto, precisa de avaliar conscientemente as informações obtidas e integrá-las na sua vida. Segundo Carl Jung, a transformação interior não ocorre simplesmente mergulhando no inconsciente. A verdadeira mudança é possível ao interpretar as mensagens provenientes do inconsciente ao nível consciente e aplicá-las na vida diária. Então,
O que é que a sua ansiedade lhe estava a tentar dizer? Que mensagens lhe transmitiu o diálogo com ele? Que consciência surgiu quando expressou os seus sentimentos? Deve revê-los e interpretá-los conscientemente. O inconsciente falou consigo através de símbolos e você tentou decifrar a sua linguagem. Então, o que vai fazer agora? Primeiro, precisa de compreender o verdadeiro motivo por detrás da sua ansiedade. Muitas vezes, as nossas ansiedades têm uma origem muito mais profunda do que parece à superfície. Talvez o que o preocupa não seja apenas um acontecimento, mas um eco de um medo de infância ou de um trauma passado. Se conseguir chegar ao cerne da sua ansiedade, poderá agora ver claramente a mensagem que ela lhe está a transmitir. Pense nisso como uma bússola. A sua ansiedade pode não ser um inimigo que o desvia, mas sim um guia que, sem que se aperceba, o leva a uma verdade importante. No entanto, cabe-lhe a si compreender o caminho mostrado neste guia e tomar uma decisão informada. Nesta fase, precisa de entrar num processo de aceitação interna. Pode não ser fácil confrontar o que a ansiedade indica. No entanto, de acordo com Carl Jung, para que uma pessoa se torne completa, deve confrontar a sua sombra, isto é, os aspectos de si mesma que reprimiu e não quer ver. Talvez tenha reparado num lado seu que está com dificuldade em aceitar. Talvez esteja a enfrentar uma situação na sua vida que o estressa constantemente, a menos que a mude. É aqui que é preciso tomar uma decisão consciente. O que vai fazer com essa consciência? Como vai integrar na sua vida? Imagine que está a olhar para o espelho e a ver os aspectos mais profundos de si mesmo. Agora, quer rejeitar o que vê ou quer fazer as pazes com isso? Quando aceita a mensagem que a ansiedade lhe está a transmitir, pode transformá-la. Agora, em vez de deixar que isso o controle, pode avançar com compreensão e aceitação. Uma conclusão consciente não consiste apenas em ver a ansiedade tal como ela é. Trata-se também de decidir o que fazer a esse respeito. Neste ponto, para completar o seu processo interno, pergunte-se: como é que esta consciência me mudou? Como olho para mim e para a minha vida agora? Quando aceita a sua ansiedade como uma professora e não como um problema, começa a transformar-se realmente. Como afirmou Carl Jung, uma pessoa só pode ser verdadeiramente livre quando consegue iluminar a sua própria escuridão. Agora chegou. Há um ponto em que a ansiedade já não o controla, mas controla a sua ansiedade. E este é o início do verdadeiro caminho para a paz interior. 6.1. Resolvendo as preocupações com a análise dos sonhos. Se quer chegar à raiz da sua ansiedade e compreender realmente as mensagens que ela lhe está a tentar transmitir, precisa de recorrer aos seus sonhos, uma das formas mais poderosas e diretas de expressão do seu inconsciente. Porque os sonhos falam através de símbolos escondidos nas profundezas das nossas mentes e revelam realidades que a mente consciente não consegue perceber. Segundo Jung, a mente humana é moldada não só por pensamentos conscientes, mas também por imagens, arquétipos e símbolos acumulados no inconsciente. Os sonhos permitem que estas verdades mais profundas venham ao de cima e ajudam-nos a compreender a dinâmica oculta por detrás das nossas ansiedades. Muitas das nossas ansiedades são reflexos de medos, conflitos e questões não resolvidas que reprimimos no nosso inconsciente. Muitas emoções que ignoramos inconscientemente no dia a dia, evitamos pensar sobre elas ou não conseguimos compreendê-las conscientemente, manifestam-se no mundo dos sonhos. Por isso, a análise dos sonhos é uma das formas mais eficazes de resolver as nossas preocupações. Os sonhos não falam diretamente. Enviam-nos mensagens através de metáforas e símbolos. Carl Jung defende que os sonhos são alimentados, não só pelas nossas experiências individuais, mas também pelo inconsciente coletivo. Portanto, as imagens que vê nos seus sonhos não são apenas cenas aleatórias do seu passado pessoal, mas também podem conter símbolos universais que estão no inconsciente coletivo da humanidade. Por exemplo, um corpo de água que vê no seu sonho pode simbolizar um mergulho nas profundezas do seu inconsciente, enquanto uma ponte pode representar uma transição importante na sua vida ou a necessidade de unir duas direções opostas. No entanto, ao descobrir os significados dos símbolos dos sonhos,
é necessário interpretá-los em relação ao seu próprio mundo interior e não em padrões gerais. Temas recorrentes nos seus sonhos que não consegue compreender com a sua mente consciente podem mostrar-lhe quais os medos que precisa de trabalhar. Se uma determinada situação, pessoa ou lugar aparece repetidamente nos seus sonhos, é um sinal de que o seu subconsciente está a tentar comunicar consigo. Quando presta atenção aos seus sonhos, pode chegar à raiz da sua ansiedade e descobrir a verdadeira mensagem por detrás dela. Se sente frequentemente perdido, talvez a sua mente consciente tenha perdido a direção e esteja à procura de orientação interior. As emoções no seu sonho podem ajudá-lo a compreender quão profundas são as suas ansiedades inconscientes. A análise dos sonhos não se limita apenas a desvendar os significados dos sonhos. Ao mesmo tempo, deve determinar como pode integrar esta informação fornecida pelo seu subconsciente na sua vida diária. Os sonhos guiam-no, mas é da responsabilidade da sua mente consciente interpretá-los e agir. Depois de decifrar a mensagem de um sonho, deve considerar a forma como irá utilizar a informação que ele lhe apresenta. Se encontra constantemente obstáculos nos seus sonhos, talvez haja um bloqueio interno na sua vida que precisa de ultrapassar. Se regressa frequentemente a velhas memórias nos seus sonhos, talvez seja a altura de confrontar o passado e aceitá-lo. Segundo Carl Jung, a análise dos sonhos é uma parte importante do processo de autorrealização. Os sonhos são espelhos das nossas ansiedades e conflitos no nosso inconsciente. No entanto, cabe-lhe a si olhar para este espelho, perceber o que vê e usar esse conhecimento para fazer uma transformação consciente. Ao analisar os seus sonhos, pode descobrir a origem dos seus medos internos, enfrentá-los e, eventualmente, compreender e controlar as suas ansiedades, em vez de as deixar controlar-vos. Nesta altura, terá aprendido a navegar nas águas escuras do inconsciente e alcançado um nível de consciência que lhe permitirá transformar as suas preocupações, em vez de deixar que elas o guiem. 7. O reconhecendo persona e sombra. Grande parte da nossa ansiedade e conflito interno surge da tensão entre quem realmente somos e quem achamos que deveríamos ser. Uma pessoa desempenha um papel na sociedade, conforma-se a determinadas expectativas e enfatiza certos aspectos de si mesma, enquanto reprime os outros para ser aceite pelo seu ambiente. Neste ponto, entra em jogo um dos conceitos mais importantes de Carl Jung: persona. Persona é a máscara que exibimos na sociedade. Esta máscara pode aparecer de diferentes formas na nossa vida empresarial, nas relações familiares e no ambiente social, e dá-nos uma identidade. Mas a persona nem sempre reflete o nosso verdadeiro eu. Pelo contrário, por vezes pode distanciar-nos do nosso verdadeiro eu. A persona é necessária para a sobrevivência e aceitação na sociedade, porque a natureza humana exige que existamos dentro de uma comunidade. Mas o problema surge quando nos identificamos com a persona. Se assumirmos completamente esta máscara e pensarmos que é o nosso verdadeiro eu, começaremos a experienciar conflitos internos. Por exemplo, podemos reprimir as nossas verdadeiras emoções para projetar uma imagem de força, sucesso e controlo para o mundo exterior. Ou podemos ignorar os nossos próprios desejos, medos e instintos para corresponder às expectativas das pessoas que nos rodeiam. Esta situação cria uma sombra que se vai acumulando no inconsciente ao longo do tempo e manifesta-se como ansiedade, estresse e até depressão. É aqui que entra em jogo o conceito de sombra de Carl Jung. A sombra consiste em aspectos de nós próprios que estão escondidos no nosso inconsciente, recalcados e que não queremos aceitar. Rejeitamos as partes de nós próprios que vemos como más ou fracas para adotar os comportamentos bons e aceitáveis ensinados pela sociedade e pela família. Os nossos aspectos reprimidos podem surgir como explosões repentinas de raiva, ansiedade inexplicável, ou até mesmo comportamentos de autossabotagem. Então, podemos realmente superar a nossa ansiedade sem conhecer a nossa sombra? A resposta é não. Segundo Carl Jung, uma pessoa só se pode tornar verdadeiramente integrada quando reconhece e confronta a sua sombra. Em vez de reprimir ou fugir da sombra,
precisamos de a compreender e de fazer as pazes com ela. Porque a sombra contém não só os nossos aspectos sombrios, mas também o nosso potencial que podemos desenvolver, mas não temos consciência. Assim, em vez de ver a sombra como um inimigo, Jung recomenda estabelecer uma relação consciente com ela. Para conhecer a sua sombra, pode observar as situações e as emoções que o fazem sentir mais desconfortável. Conhecer a sua sombra significa compreender-se a si mesmo a um nível mais profundo. Se viver apenas com a persona, viverá uma vida superficial e perderá a sua paz interior. Mas se reconhecer a sua sombra e a aceitar, tornar-se-á uma pessoa integrada. Se quiser compreender a origem das suas ansiedades e libertar-se delas, deve mergulhar não só nos seus pensamentos conscientes, mas também nas profundezas do seu subconsciente. Quando estabelece o equilíbrio entre a sua persona e a sua sombra, começa a viver de acordo com a sua própria essência, e não de acordo com as expectativas dos outros. Nesta altura, a ansiedade já não é uma força que o controla, mas torna-se um guia para a sua transformação interior. A verdadeira liberdade vem da aceitação de todos os aspectos de si mesmo. Neste vídeo, falamos sobre o que precisa de fazer para deixar de se preocupar para sempre, de acordo com Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Obrigado.